Bem-vindos ao PredaCast, o seu canal favorito do YouTube. É mentira! Hoje mais uma vez no quadro de Reviews, onde traremos pequenos vídeos de figuras, action figures, ou peças colecionáveis de modo geral do universo Predador. E hoje eu trago para vocês esse cara aqui, é o Samurai Predador, baseado no game Hunting Grounds. Se eu não me engano, essa foi a primeira skin DLC que você podia adquirir no game Hunting Grounds. E a NECA, ela acabou fazendo essa peça depois de muito tempo, assim, do game já ter lançado. Olha que legal. Enfim, a NECA tardou muito para fazer o boneco desse cara aqui. Mas na verdade ela acabou confirmando depois que ele já era para ter saído lá no começo, porém foi barrado por questão de direitos autorais. Acredito que por conta da Disney comprando a Fox. Então leva aí a teorizar que talvez muitos lançamentos dessa época, como o próprio Wolf Predador, que eles estão prometendo há muito tempo, tenha sido sim barrado por conta de direitos, tá? A Disney só quer que a NECA faça figuras já no universo depois que a Disney comprou, mas enfim, isso é teoria da conspiração. Vamos olhar a caixa dele aqui, que ele é muito bonito. A caixa é muito bonita no caso, né? Ela é bem básica, porém às vezes menos é mais. Então esse fundo todo preto com a DLC do personagem e a logo do game, eu acho muito legal. Aqui dentro podemos ver a peça, aqui fotos promocionais, a peça em si com os acessórios que ela vem. E por volta assim, esse detalhe em vermelho parece realmente uma tela de jogo, de seleção de jogo. Então às vezes simples é mais, eu acho essa caixa, particularmente eu acho ela muito bonita. Então é uma caixa que eu vou guardar com felicidade. Parabéns, NECA, pelo trabalho. Bom, Predador aqui fora da embalagem, galera, e fiquem tranquilos, mostrarei acessórios e afins, mas primeiramente mostrar aqui o visual dele, que visual bacana, a armadura dele é muito bonita, o contraste de cores, né, do vermelho com o dourado, toda a escultura da peça, dá um 360 aqui pra vocês, sem comentários, tá? Isso aqui é lindo, cada detalhe assim, até das caneleiras, da biomáscara, aqui as armaduras do braço, as mãozinhas. Uma coisa que eu sinto falta é besta, mas é Predador com a luvinha, cara. Acho que os filmes do Dan tiraram um pouco isso, com exceção do Kill of Killers, que, se eu não me engano, na minha memória, o Predador Ninja lá tem. Mas eu sinto falta da luvinha nos Predadores. Mas tá aí. Sensacional. Interessante é as camadas, né, da armadura, por exemplo. Aqui no ombro, se você coloca a armadura para trás, tem uma escultura aqui por dentro, sabe? Mesma coisa vale para cá. Se você coloca para trás, tem essa parte esculpida aqui. Então essas camadas assim eu acho bem interessantes. E olhando mais detalhadamente, prestando atenção na figura, você vê que ele foi baseado na arte conceitual desse Predador. O design dele para arte conceitual para o jogo em si, a DLC, muda um pouco. Por exemplo, no game não tem esse símbolo na testa. No game, nessas partes vermelhas da armadura, tem uns detalhes a mais que esse aqui não tem. E não é erro da NECA não, a arte conceitual era assim, então isso prova que essa figura deveria ter saído há pelo menos uns bons 4 anos atrás. Então prova que a NECA não estava mentindo, ele foi sim planejado para ser no começo, ele é baseado em arte conceitual. A única coisa que mudaram da arte conceitual para o produto final é a cor, que a arte conceitual, a armadura era preta, e como na DLC ele é vermelho, acredito que a NECA optou por mudar a cor. Mas isso prova sim que a NECA estava planejando trazer esse Predador muito antes. Eu já acho que ele é uma boa figura para agora, mas considerando a época que ele deveria ter saído, eu acho que ele é até melhor. Ele é até mais interessante. Mas tá aí, é uma figura que, na minha opinião, esteticamente, ele é praticamente 10 de 10, cara. Porque realmente na escultura e pintura eu não tenho muita coisa a reclamar, não. Principalmente para uma figura nessa escala e nesse range de valor aí, de preço. Agora então vamos conferir os acessórios que esse cara acompanha. Primeiramente, é claro, ele tem duas heads intercambiáveis, então uma cabeça com a biomáscara e uma cabeça com o rosto do Predador. A biomáscara é muito bacana, ó, bem baseada no elmo de samurai mesmo, com o menpô e tudo, né? Aqui as costuras assim, o coque dele com os dreads, isso aqui é genial, isso aqui é muito louco. E claro, a head aqui sem a biomáscara, com o rosto do Predador mesmo, também tem o coque com os dreads. E o olho dele é muito bem pintado, no meu pelo menos não tá vesgo. Quer dizer, tá um pouquinho olhando aqui na câmera, mas nada de extraordinário. Os dentes muito bem pintados, a boca, o esquema de cores, né? As meio que listras de tigre que ele tem aqui. Então, essas duas heads aqui, simplesmente geniais.
Ele vem aqui com 3 tamanhos diferentes de lança. Então a lança toda fechada, a lança semi-aberta e a lança totalmente esticada. O pessoal que faz stop motions vai ter orgasmos com isso aqui. O design da lança é do AVP, se eu não me engano, até trocaram depois pro game final o design da lança. E todas são na cor prata, não tem muita variação de cor. Eu acho bem legal, né, que mandaram 3 tamanhos diferentes, justamente para quem curte fazer stop motion. Uma crítica aqui é uma das coisas que eu acho que a figura deixa a desejar. Tanto a lança quanto a espada não tem nenhum encaixe no corpo do samurai predador para você encaixar essas armas. Isso é uma coisa que a NECA sempre faz, os predadores da Tribo Perdida, por exemplo, tem. O Fero tinha, é uma coisa bem comum entre os predadores do AVP. E nesse caso o samurai não, você não consegue encaixar a lança nas costas, você não consegue encaixar a espada na cintura, nas costas também não. E isso eu acho que faltou. Às vezes eu trocaria até essa lança aqui que é semi-esticada pelo material para fazer o encaixe, o suporte para as armas no corpo dele, porque eu acho que isso falta. Isso é um dos defeitos da figura, sim, que ela perderia pontos nesse quesito. Eu não acho que em acessórios ele falte número de acessórios, mas ele falta suporte para as armas. Ele vem, é claro, com a sua espada, que lembra uma katana pela curvatura, né? Espada japonesa. Bem bacana aqui, nada de extraordinário, mas o design dela é legal. Bacaninha. E por último, mas não menos importante, ele vem com 2 pares de mãos, né? Então, mãos abertas assim para fazer pose dinâmica mesmo. Esse aqui tem um pequeno defeito de pintura. Vaza um pouco da pintura preta, mas tá bom. Essas mãozinhas são bem legais. E tem as mãos para segurar acessórios, é claro, no caso a espada e a lança. E ambas as mãos conseguem segurar tanto a lança quanto a espada. Então, bem bacana. Ele não vem com mais mão, tá? São só essas 2 mesmo. Bom, em relação a articulações, se você tem qualquer predador, por exemplo, da Tribo Perdida, você vai saber exatamente como são as articulações desse cara. A única diferença mesmo, e o que é um ponto positivo, é que ele não tem pino na articulação do cotovelo e do joelho. Isso é uma evolução que a NECA não poderia ter dado para trás, mas infelizmente o Feral teve. Os predadores de Badlands, pelo jeito, tem também. Então, é backwards, né? São passos para trás. Infelizmente a NECA não evoluiu junto com a figura, porque é uma das poucas figuras da NECA que não tem pino no joelho nem no cotovelo, tá? Mas em vez de eu mostrar cada articulaçãozinha aqui no vídeo e ele se prolongar mais, eu vou estar colocando algum vídeo aí para vocês terem noção das poses que eu fiz. Então, mais ou menos o range que a figura chega de articulações, mas eu já adianto que como ele tem muita armadura, vai ter muita coisa limitada, tá? Principalmente nas pernas. Então, infelizmente a quantidade de armadura nerfa um pouco o range da figura, mas nada que não entregue simplesmente para quem está colecionando, para prateleira mesmo, né? Não quer fazer poses tão dinâmicas. Agora, se você quer fazer stop motion, se você está acostumado com figuras como SH, Monster Arts, SH Figuarts, que tem bastante articulação mesmo, talvez você se decepcione. Agora, se você está acostumado a colecionar NECA, é um prato cheio. Bom, pessoal, então o vídeo foi esse e agora a gente quer saber de vocês. Comentem se vocês curtem esse tipo de vídeo, se vocês querem que o quadro de reviews continue, tá? Porque a gente pretende sim estar trazendo cada vez mais colecionáveis para o canal, porque querendo ou não, é uma coisa que expande muito a franquia. Então é um tipo de vídeo que a gente quer continuar trazendo. Aí precisamos que vocês comentem aí, engajem um pouco, se é uma coisa que vocês querem assistir ou não, porque a gente gostaria muito de continuar gravando. Mas é isso, é uma peça que eu recomendo, é uma peça que não é perfeita, mas eu acho que é uma aquisição legal e com certeza, dá pra ver que é um predador bem bonito e na prateleira de vocês ele vai chamar a atenção sim. Mas é isso, vou finalizando o vídeo por aqui então, um grande abraço e como sempre, não desgrudem daí. Até a próxima caçada, caçadores. Fui!